sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou. E o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro. Sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro. Sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te despreza e não puder achar saída, me deixe te perfumar. Eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou o vaso de alabastro. Sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Obrigado ao quarteto da nossa igreja, que louvor maravilhoso. Quero nesse momento convidar o nosso pastor Paulo Nogueira, que vai partilhar o pão conosco. Obrigado, Rafael. Está pronto já para cantar de sábado, Arnaldo? Está bonito? Louvado seja Deus, que bonito, que louvor inspirador vocês trouxeram para nós. Que bom que você veio. E todas as vezes que você vem, você alegra o coração de Deus por estar aqui mais uma noite, no nosso oásis semanal. Deus tem ouvido as orações da igreja. E tivemos 4 pessoas hoje em especial colocadas na presença de Deus. O Paulo, irmão Paulo, querido Paulo, pai. Tivemos também o teologando, que perdeu a esposa, né? Camarada quer ser pastor e já começa com uma aprovação tão grande, perder a esposa no 2º ano de teologia,
não deve ser fácil para ele o que ele está passando. Vamos orar por ele. E também apresentamos diante de Deus, cunhado do Rafael, esta noite em especial, o Raoni, e também apresentamos diante de Deus mais uma pessoa, o Samuel. O Samuel, irmão do Sidônio. Eu pensei, Sidônio, que estava tudo bem na sua família ali, com os irmãos. E realmente inspira muita solidariedade um caso como o Samuel. Então, essas 4 pessoas e todos os demais pedidos que nós trouxemos em nossos corações, Deus, Ele já nos ouviu nesta noite. Podemos agradecer de que Ele fará o melhor por cada um de nós. E Deus tem ouvido as orações da igreja, porque nós estávamos orando, vocês têm orado há alguns anos, eu comecei a orar recentemente, mas foi o estabelecimento de uma nova igreja, e Deus está ouvindo as nossas orações. E tudo está indo em direção ao estabelecimento para plantarmos uma nova e poderosa igreja aqui em nossa cidade. Aqui no Centro-Sul. E amanhã temos a primeira reunião, então os anciãos que estão aqui, por favor, os líderes também aí da comissão da igreja. Amanhã às 7h30 temos a primeira reunião com o pastor Jomarson, já uma reunião de trabalho, e eu conto com a presença de vocês amanhã às 19h30. Vamos orar. Pai, mais uma vez a nossa gratidão, porque o Senhor já nos ouviu nesta noite. Já valeu a pena virmos à tua casa nesta noite. E continue derramando o teu Espírito e as tuas bênçãos sobre cada um de nós. E ao abrirmos a tua palavra, abre o nosso coração e dá-nos compreensão da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pedir ao Moura me ajudar aqui. Abra a sua Bíblia, São Lucas capítulo 19. Na nossa série Encontros com a Vida, hoje teremos mais um encontro. O encontro debaixo da árvore. Vocês já estão sabendo qual é esse encontro. São Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Vamos ouvir esta leitura que o irmão Moura fará para nós. São Lucas 19, versos 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Obrigado. Aqui está o relato deste encontro conhecido da maior parte de nós. Um grito agita a tranquila cidade de Jericó. Jesus, o Messias, ele estava chegando a Jericó. Pelo relato, é a primeira vez que Jesus vai a Jericó. A famosa Jericó. A história
histórica cidade de Jericó, significativa cidade para o povo de Deus, para o povo de Israel, para o povo judeu. Uma das mais importantes cidades de Israel, Jericó. Ela fora uma cidade de um mercado pujante, ela ficava próximo às margens do Rio Jordão. Havia um vale onde se produzia, onde a agricultura era rica. Era uma cidade muito importante nos dias de Israel. Nos dias de Jesus, ela já não tinha a mesma importância que teve nos dias, por exemplo, em que ela foi tomada. Lembra como que foi tomada Jericó? Vocês estão lembrados desse relato bíblico? Aquele que tira os condenados do túnel da morte e faz brilhar um novo amanhecer sobre os náufragos de esperança, estava chegando em Jericó. O eco dessa esperança chegou aos ouvidos de um homem chamado Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Os publicanos tinham o ofício de arrecadar os impostos, estava a serviço do governo de Roma. E Zaqueu se destacou, era um homem inteligente, era um homem versado, e ele se destacou ao ponto de tornar-se o chefe da Receita Federal de todo Israel, cuja sede estava em Jericó. Portanto, ele era o chefe dos publicanos. Havia sob a responsabilidade dele uma equipe de homens que tinham a responsabilidade de cuidar dos interesses de Roma, porque Roma dominava o território de Israel. Zaqueu era um judeu, mas a serviço de Roma. Ele tinha um cargo, na verdade, não muito confortável, porque aquele cargo, aquela função de Zaqueu, atraiu muita oposição da parte dos judeus, que não admitiam que um israelita estivesse a serviço de Roma e agisse com tanta crueldade como ele agia. É por isso que ele se destacou. Era um homem cruel. Um homem rico, poderoso, com um cargo de tanta importância. Porém, ele era odiado e desprezado. Todo o seu cargo, a sua função, o seu dinheiro, a sua riqueza, não lhe trouxera real satisfação. Você sabe que Zaqueu representa pessoas que podem ter um bom cargo na sociedade, pode ter uma boa função na sociedade, pode ter muito dinheiro, pode ter riquezas, posses, mas não é completo, não é pleno, não é feliz. Esse era Zaqueu. Ele estava excluído da comunidade religiosa de Israel, porque colaborava com o inimigo, com os romanos. E ele também era de baixa estatura, era o baixinho mais odiado de Israel. Às vezes a gente até brinca, esse cara é baixinho, invocado, danado. E ele realmente era esse perfil, o perfil de um homem baixo, que se destacou através de um poder questionável e que se tornou odiável do seu próprio povo, da sua própria gente, ao ponto de ser destituído, excluído da comunidade religiosa de Israel.
mas ele havia tido um breve contato com um homem chamado Levi Mateus, que era de Cafarnaum. E foi muito rápido, porque Levi chegou para ele e disse: Zaqueu, eu estou aqui entregando a minha credencial, porque eu conheci Jesus Cristo, e eu não quero mais esse trabalho. Eu me tornei um discípulo de Cristo. Levi Mateus falou com ele muito brevemente, mas deixou o seu testemunho, e foi através de Levi Mateus, outrora também publicano, cobrador de impostos, que havia se convertido, que Zaqueu ouviu pela primeira vez de forma mais plena, de que havia na região de Israel um homem chamado Jesus Cristo, o Messias. E interessante que o relato diz que ele tenta se aproximar de Jesus, mas a multidão era grande, ele de pequena estatura, ele estava em desvantagem. Eu não sei se você já tentou aproximar-se de Jesus e sentiu-se em desvantagem. Talvez lá no seu trabalho, onde você estuda, na comunidade que você vive, na rua que você mora, no meio dos seus parentes, da sua família, você quer se aproximar de Jesus, quer fazer a vontade de Jesus, mas diante deles, dessas circunstâncias, você vê em desvantagem. Parece que você não consegue servir a Jesus. Zaqueu exatamente estava vivendo essa situação. Ele queria alcançar Jesus, ele queria desenvolver uma fé em Jesus, mas diz que a multidão o impedia. E como ele era baixo e ele havia aprendido, devido à sua pequena estatura, a superar muitos problemas, o baixinho às vezes leva desvantagem, né? E eu imagino que ele já tinha tido uma história de superação. E ele então usa da sua criatividade, e ele vai à frente da multidão, e ele sobe num sicômoro, e Jesus se aproxima. E qual não foi a sua surpresa quando Jesus parou? Você sabe que todas as vezes que você quer e desejar uma revelação de Jesus, todas as vezes que você desejar uma experiência maior com Jesus, Ele não vai deixar você na mão. Todas as vezes que você buscar mais de Jesus na sua vida, Ele não vai deixar você sem essa revelação. Quando você buscar a Jesus, como lhe é dado o privilégio de conhecê-lo, Ele vai se revelar, Ele sempre vai se manifestar a você. Por isso que busque a Jesus, busque mais de Jesus, busque mais de Jesus. E quando você o buscar de coração, Ele se revelará a você, Ele vai se manifestar a você. Ele nunca vai deixar você a ver navios, Ele nunca vai deixar você decepcionado porque essa busca não resultou em nada. Porque todas as vezes que a gente busca Jesus, essa busca vai resultar em algo que vai fazer a diferença na sua vida. É por isso que Jesus parou debaixo daquela árvore. E quando Jesus para, as coisas acontecem. O povo começou a rir. Eu imagino que os meninos, não é? Jesus para, olha para cima, e lá no sicômoro, lá naquela, alguns dizem que é figueira, ali está um homem em cima de uma árvore. Não é um fato comum, não é verdade? Inclusive ainda hoje. Quantos aqui já tiveram o costume de subir em árvore quando menino, menina? Quantos tiveram essa? Quantos aqui tiveram uma árvore especial na sua vida que você subia? Quantos tiveram? Ah, que coisa linda. Eu queria que você contasse
como é que foi essa árvore, entendeu? Não vou dar oportunidade para todo mundo, mas qual foi essa árvore em que desde menino você se apegou, você subia naquela árvore, você conversou com esta árvore muitas vezes, quem sabe? Que árvore é essa, Sidônio? Uma jaqueira. Era um pé de jaca. Pé de jaca. E por que essa jaqueira? Eu adoro jaca, né? Então, já pensou? Não morava porque não tinha como, mas, né? Então, Mas a jaqueira ficava ali no quintal? Como onde ficava? no terreno tínhamos, né, terra no interior, então era a minha preferida. Era o pé de jaca. Que bom. Olha, você podia contar, relembra isso em casa hoje, fala com o seu filho, olha, o pai tinha uma árvore e eu gostava de subir nesta árvore. Quando você contar a história de Zaqueu num culto de pôr do sol, mencione com a família estas árvores, relembre a infância. É tão bom uma árvore, e é tão bom cuidar de uma árvore, é tão bom plantar uma árvore. A árvore é sinônimo de vida. Ela absorve o gás carbônico e ela exala o oxigênio no processo da fotossíntese. Olha que bênção uma árvore. Nós nunca deveríamos cortar uma árvore. Nós nunca deveríamos maltratar uma árvore. Nós devíamos de cuidar melhor das árvores. Ali estava aquele homem, imagine que ele, em cima da árvore, é claro, o pessoal começou a rir, principalmente aqueles que conheciam de que aquele era um dos homens mais importantes da cidade. Agora em cima da árvore. Que situação vexatória, que vexame, que escândalo poderia ter sido essa história. Mas veja como poder tem Jesus de mudar a história. Por isso que Jesus tem poder de mudar a sua história, a minha história. Jesus nunca submete ninguém ao ridículo. Jesus nunca submete ninguém à humilhação. Jesus nunca deixa uma pessoa numa situação desfavorável. Jesus nunca deixa alguém numa situação desconfortável. Satanás sim faz isso. É por isso que a gente tem que pedir que ele fique longe de nós, longe dos nossos filhos, longe da igreja, longe, porque ele sim humilha, ele sim deixa você numa situação desvantajosa. Jesus não. Jesus vem para mudar a sua história. É por isso que ele para. E quando ele viu quem estava em cima da árvore, Jesus, sem gracejar, ele olha com respeito. E eu gosto de pensar no Jesus desta maneira. Jesus, ele sempre olha você com muito respeito e consideração. Esse é o Jesus que você veio aqui encontrar-se com ele nesta noite. Que respeita você, que considera você, que quer mudar o rumo da sua vida e da sua história. Jesus diz a Zaqueu: desça, 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 desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Um dos hinos, uma das músicas evangélicas, talvez aceita assim, do público de um modo geral, de maior sucesso aí, 2, 3 anos atrás. Podíamos até cantá-la agora, mas não vai ter tempo. Mas foi baseado nessa história, não é verdade? Quem que não lembra? Entra na minha casa. Não é? Quem não lembra? Eu quero pensar um pouquinho agora de Jesus entrando na casa de Zaqueu. E olha, quão bom é quando você convida Jesus para entrar na sua casa, para fazer parte da sua família.
Você sabe que a ausência de Jesus é a falta de Jesus em nossa casa, em nossos lares, que abre uma brecha, que abre uma porta, escancara uma porta para o mal entrar. Nós devíamos, como pais, como marido, como mulher, todos os dias orar: Jesus, esteja no meu lar, entra na minha casa. Aqui na minha casa nós servimos ao Senhor. O vaso de alabastro cantado aqui, o perfume de Jesus precisa exalar na atmosfera do nosso lar. A presença de Jesus é que faz a diferença. E muitas vezes, sabe, eu fico preocupado porque muitas vezes Jesus não está sendo chamado para fazer parte da nossa casa. Temos tudo na nossa casa, mas não priorizamos Jesus. Mas Jesus vai à casa de Zaqueu, tinha tantas casas para ele ir em Jericó, e ele vai exatamente à casa deste homem, desse improvável, porque o nosso Jesus é o Jesus que ama os improváveis. Zaqueu era um improvável. Ele poderia ter ido à casa do pastor da cidade, ele poderia ter ido à casa de um grande religioso de Jericó, não podia? Mas ele escolhe justo esta casa, a casa de um pecador, de um homem mal visto na sociedade, considerado um corrupto, um ladrão. Foi nesta casa deste homem que Jesus escolheu estar em Jericó. Por isso que Jesus é o Jesus dos improváveis. E o que aconteceu na casa de Zaqueu? Zaqueu abriu o coração. E eu quero convidar você essa noite, abra mais o seu coração para Jesus. Não finja, às vezes a gente tenta até na oração esconder alguma coisa, não é verdade? Fica escolhendo palavras como se Jesus não soubesse. Abra o seu coração. Abra mais seu coração para Jesus. Fala da sua vida. Fala dos seus problemas. Fala também das suas alegrias. Fala o quanto você precisa dele, quer que ele se revele. Questione também, se for necessário. Coloque Jesus na parede, se for necessário. Mas busque a Jesus. Porque todas as vezes que nós o buscamos, ele terá surpresas maravilhosas para nós. Ele terá revelações, ele terá compreensões, ele terá insights, ele dará sabedoria, ele dará inteligência, ele dará criatividade para você mudar de vida. É por isso que Zaqueu abriu o coração. E com Jesus ele traçou um novo rumo para a vida dele. E eu estou aqui nesta noite para dizer isso para você. Você precisa, com Jesus, traçar um novo rumo para a sua vida. Junto com Jesus, você precisa traçar um novo rumo para a sua vida. De Jesus, eu permito, eu autorizo o Senhor a traçar um novo rumo para a minha vida. E que esse rumo me leve sempre em direção ao Senhor, me afastando do mal, e me leve em direção ao lar celestial. Senhor, você pode ir com Jesus. Zaqueu fez isso. Ele traçou com Jesus um novo rumo para a sua vida. E quando ele desceu para receber Jesus, ele já começou a crescer. E quando você se humilha diante de Deus, você já está crescendo. A riqueza acumulada à custa dos outros, ele decide dar metade dos bens aos pobres. Esta é uma atitude de conversão. Isto é um novo rumo.
Ele partiu do desejo para a ação. Por isso que Ellen White diz que muitos perecerão enquanto esperam, enquanto aguardam, enquanto desejam ser cristão. Mas esse desejo nunca passa para a ação. E o tempo passa, os anos passam, e a vida é a mesma. Você precisa romper com isto e dizer: Jesus, dê um novo rumo para a minha vida. O contato com Jesus impulsiona a solidariedade. O contato com Jesus sempre vai tornar você uma pessoa mais solidária, melhor. À luz do Calvário é impossível uma vida ser mesquinha, egoísta, sem olhar para o outro. E olha que a conversão de Zaqueu, ela foi mais longe ainda. Porque ele decide, veja o verso 8 do capítulo 10 de Lucas, ou capítulo 19, perdão, capítulo 19, verso 8, aqui está uma lei da restituição. Eu aprecio muito esse aspecto da conversão de Zaqueu, a restituição. E esta é uma lei espiritual, que às vezes a gente não se atenta a ela, é a lei da restituição. E veja o que diz o verso 8, se eu defraudei alguém, quantas vezes ele prometeu restituir? 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém com R$100, eu vou devolver quantos para essa pessoa? 400. Esta é a lei da restituição. Isto realmente significa conversão, uma mudança de rumo, de atitude. Todos nós, queridos, precisamos de alguém para abrir os nossos olhos. Você sabe que às vezes a gente está com o olho meio, fechado. Nós precisamos de alguém para abrir os nossos olhos. E se alguém vem querer ajudar você, é solidário a você, e quer ajudar você a abrir seus olhos, para ver a realidade que você está vivendo, nunca despreze esta pessoa, porque ela é um instrumento de Deus para a sua vida. Zaqueu precisava de alguém para abrir os olhos dele, e Jesus veio. Ele encontrou em Jesus novos valores, novos planos, novos ideais, uma nova riqueza. É por isso que eu quero terminar esta noite convidando você, através deste hino que o quarteto canta agora, eles vão cantar, pode vir aqui. Este hino, na verdade, ele fala de que um dia Jesus Cristo vai ouvir lá da onde Ele está, intercedendo por nós, uma ordem que vem do Pai, dizendo: filho, chegou a hora, vai buscar os meus escolhidos. Você tem dúvida de que Zaqueu estará entre esses? E se é uma pessoa que eu quero abraçar no céu, é Zaqueu. Eu admiro muito a história de Zaqueu. Eu me identifico também muito com a história dele. E ao ouvir este hino, se você quer também, nesta noite, entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que um dia Ele venha nos buscar, se coloque em pé diante dEle enquanto você ouve este hino, e diga: Jesus, eu estarei pronto pela Tua graça, quando o Senhor vier para nos buscar. Conta comigo, Jesus, nesta vida. Se você deseja realmente entregar o seu coração inteiramente a Jesus Cristo, para que Ele dê um novo rumo à sua vida, enquanto você ouve este hino, se coloque em pé diante de Deus. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz,
Mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá o seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Querido Deus, assim como Zaqueu, aquele homem que usava da sociedade, aquele homem que servia-se da sociedade para os seus próprios interesses, assim como este homem foi transformado pelo Senhor e passou a ser uma bênção para a sociedade,
servir a sociedade e não servir-se dela, que sejamos também uma bênção para a sociedade em que vivemos. Aonde estamos, aonde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. Nós, ó Deus, queremos que assim como entrastes no coração e na casa de Zaqueu, o Senhor entre em nossa vida nesta noite e entre para ficar para sempre. Entra, ó Deus, no nosso lar. Faça o que for necessário na nossa família, no nosso lar. Faça a obra que seja necessária ser feita para que a nossa família esteja unida em servir ao Senhor. Despeça-nos, ó Deus, com a esperança, como este hino que o quarteto cantou, com a esperança de um dia tomarmos posse do reino e do lar eterno que está sendo preparado para nós. Que nenhum de nós nesta noite venhamos a faltar no lar eterno, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. O pastor Paulo estará na escada, onde dará boa noite a todos. Boa noite a todos, que Deus possa acompanhá-los.